Hello everyone, how are you guys? Olha nós de volta. Eu parei o carro rapidinho aqui porque eu lembrei da Páscoa. Da Páscoa. Vou até botar uma musiquinha pra vocês, só pra lembrar. Pera aí. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Lembrou? É da Páscoa, benzinho. Aí eu fico me perguntando, mas por que ovo, né? Páscoa, coelho. Você sabe por que ovo? Por que coelho? Então, muito antigamente, na mitologia germânica, acreditavam-se numa deusa chamada Ostera. E o seu símbolo de fertilidade eram coelhos, ovos. Na verdade, nem é coelho, é lebre. Sabe a diferença de lebre para coelho? A lebre seria um coelho maior, com a orelha mais pontuda ainda e com as bordas das orelhas pretas. Né? Só que ficaria muito estranho. Imagina na música, lebre da Páscoa, né? Aí, né, o comércio vem, tal, passa o pente em cima, aí transforma em coelhinha e tudo fica bonito, né? A criança ia perguntar o que era uma lebre, né? Pensa. E essa deusa Ostera, ela adorava fazer magias perto de crianças. Pegava sua varinha de condão e plim, transformava pássaro em coelho e outros bichos e brincadeiras. Mas todos sabemos que não existem deuses, né? Só existe o nosso Deus, que é Deus acima de todos os deuses. Amém? Com isso de ovos, coelho, o comércio vem até apelando forte, né? Com questão de brinde e produto com criança. Na verdade, temos até lei que regulamenta isso, proibindo essa venda casada, essa erotização infantil e tal, mas estão cumprindo ou não? I don't know, boy. Outra palavra que vem muito à tona quando tá falando da Páscoa é a tal da Passover, que é a junção de Passover. Então, Passover. Que seria o passar por cima, passar sobre. Isso faz referência à 10ª praga, né? Que era o anjo da morte, que passaria sobre as casas. Outro termo famoso é o Easter egg, que é ovo da Páscoa. Porém, ele já é usado no meio da informática, como surpresinha em vídeos, em filmes e coisas do tipo. Mas a Páscoa ainda deixa muito na dúvida, né? Várias pessoas dizem, a Páscoa é ovo, chocolate, mesmo nos dias de hoje. Isso tudo devido à apelação do comércio. Mas a Páscoa tem seu início bem lá atrás, em Êxodo, quando o povo de Israel vivia escravo do povo egípcio há 400 anos. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele povo que vivia oprimido. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Deus, ouvindo esse gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus resolveu libertar esse povo, por isso ele convocou Moisés para liderar esse movimento. O faraó era o líder máximo do Egito e ele estava muito endurecido. O que Deus fez? Inicialmente enviou 9 pragas. E mesmo Deus enviando essas 9 pragas, o faraó ainda estava endurecido bastante para não liberar o povo israelita e deixá-los ainda como escravos. Vendo isso, foi então que Deus mandou a 10ª praga. A 10ª praga seria o anjo da morte, em que morreriam todos os primogênitos, né? Primogênito, filho mais velho. Só não morreriam aqueles que cumprissem as ordens de Deus. 10 pragas. Lembra das pragas? Vamos lá. A água foi convertida em sangue. Rãs, mosquitos, moscas. 5ª, peste nos animais. 6ª, úlceras. 7ª praga, chuva de pedras. 8ª, gafanhotos, bro. 9ª, trevas. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, com esse anjo da morte. Digam misericórdia. Dentre as várias exigências de Deus para que não morresse o primogênito dessa casa, a principal era separar um cabrito ou um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Esse animal deveria ser morto no dia determinado, 14º dia, e o seu sangue passado nos umbrais das portas. Quando Deus viesse para matar os primogênitos, vendo aquele sangue nos umbrais das portas, aquela casa seria poupada, o primogênito daquela casa não morreria. Onde não tivesse o sangue do animal, o primogênito morreria. Aquele sangue, claro, e a obediência à voz de Deus era a garantia de vida e a libertação das pessoas. A 10ª praga então acontece e todos os primogênitos morrem. Pensa, até o filho de Faraó morreu. Faraó então decide libertar o povo. É aí que começa a Páscoa. O povo foi liberto da escravidão pela mão poderosa de Deus. O ritual da primeira Páscoa é descrito lá em Êxodo, que era separar um cordeiro, né, ou um cabrito de 1 ano, perfeito. Depois eles comeriam. E as famílias onde o cabrito fosse pequeno para muita gente, que seu vizinho repartisse com ele, e assim por diante. Deveria então, a partir daquele momento, esse ritual ser observado por todas as gerações. Então, a partir daquele momento, esse ritual deveria ser observado todos os anos pelas próximas gerações. E foi assim que aconteceu. Quando os filhos daquelas pessoas perguntassem o que eram aqueles rituais da Páscoa, era para se dizer: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Essa era a explicação para se dar a todos aqueles que perguntassem sobre os rituais passados da Páscoa. Essa comemoração seguiu até o tempo de Jesus Cristo, que deu ainda um significado mais brilhante a ela. Após Jesus, a Páscoa mudou sua forma, mas não seu significado. Jesus, através do seu sangue, nos libertou da escravidão e do
pecado. E esse sangue foi derramado em sua morte lá na cruz como sacrifício. Jesus é como aquele cordeiro que ofereceu o seu sangue para que aquele povo que vivia como escravo vivesse e fosse totalmente livre. Pelo sangue de Jesus vivemos a liberdade. Ele foi o sacrifício que nos trouxe vida e libertação da escravidão e do pecado. A Páscoa cristã, então, comemora o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é nosso cordeiro pascal. Ele nos propiciou a liberdade através do seu sangue, do seu sacrifício ali na cruz. E claro, essa é uma comemoração não a ser lembrada somente agora na Páscoa, mas sim todos os dias. Pensa só, Jesus carregou a sua própria arma de execução. Teve que arrastar uma enorme cruz e ainda foi pregado nela. Depois de morrer na cruz, seu corpo foi levado a um sepulcro, onde ali permaneceu até sua ressurreição, onde seu corpo e seu espírito foram reunificados. Sendo assim, a Páscoa deve ser o dia santo mais importante para nós cristãos, pois ela mostra Jesus sendo crucificado e logo após 3 dias ressurgindo dentre os mortos. Por isso a cruz não deve ser vista como instrumento de morte, pois no terceiro dia, com a ressurreição de Cristo, vencendo o poder da morte, ele selou a aliança entre Deus e os homens. Ele então transforma a cruz como símbolo do milagre da vida. Sendo assim, a cruz passa a ser símbolo de alegria, conquista e esperança. Claro, chocolate, festa, feriado, tudo isso tem seu lugar, mas esse lugar não deve tomar o lugar da verdadeira comemoração que é a Páscoa. Sim, a ressurreição de Jesus. Na Páscoa você pode desfrutar de um chocolate, um almoço em família, mas jamais esqueça o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus Cristo. Agradeça ao Pai e comemore com alegria a salvação, graça e favor imerecidos que Ele concede por meio de seu Filho. Que a partir de hoje, ao contemplar uma cruz, você possa entender realmente que o fato dela estar vazia significa vitória. A vitória que Cristo conquistou não apenas na intenção de marcar a geração dos discípulos, mas todas as gerações, perpetuamente. Amém? Pode me dar meu chocolatinho aí, meio amargo, que eu tô dentro, tá? Amém?